Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no maior canal de promoções do Brasil. Discord, Twitter e Telegram para você na faixa, né, descrição. A gente tenta te ajudar a encontrar o melhor preço do mercado. A ideia é essa, bacana? A decisão de comprar é sua, a gente apenas te mostra. Bom, a gente está passando uma aprovação aqui, choveu demais, então a gente está ajudando aqui várias famílias, tá, gente? Então a gente está numa situação meio complicada. Mas nós estamos aí tentando ajudar vocês aí, ore por nós que vai dar tudo certo. O sorteio da RX 550 vai estar na descrição para quem quiser participar. Essa placa é minha, que eu mesmo coloquei à disposição dos meus inscritos para eles me ajudarem a bater a meta de 50 mil. Caso dê certo, né, esse engajamento, a gente pode conseguir placas de empresas e até mesmo eu posso conseguir uma outra placa para a gente fazer sorteio. Nos ajude a crescer, vai, não custa nada, é isso aí, tamo junto. Estamos aqui na Terabyte com essa placa, cara, que tá num preço interessante. Olha só, RTX 3060 Ti Asus Kyo. Essa versão Asus Kyo é uma versão tipo super overclockada, né? Toda a versão Kyo é uma versão um pouquinho mais acima da comum. Então, uma placa que trabalha no limite do chip da 3060 Ti. Ela tem, cara, uma carenagem linda com RGB. A construção dela é uma construção bem robusta, tá? É uma placa assim 5 estrelas e ela está saindo por 5.219. Eu lembro a vocês que a melhor promoção que a gente teve de 3060 Ti recentemente, nas últimas semanas e dias, foi R$ 5.000. 5.219 na Asus Kyo é uma coisa bem a se considerar, porque primeiro Asus é Asus. Esse modelo, tem alguns inscritos que me falaram que tem esse modelo, que é uma placa muito fria. Então, apesar de ter apenas duas fãs, toda a estrutura dela de refrigeração, de VRM, estrutura interna é muito boa, tá? E essa placa ela tem 1 ano de garantia com suporte da Terabyte, depois mais 2 anos pela Asus. Tem que cadastrar a placa na Asus, ou seja, está investindo 5.200 numa placa com 3 anos de garantia, numa 3060 Ti, praticamente no preço de muita 3060 por aí. É uma placa poderosa que tem um poder equivalente aí o que seria uma 2080 Super, tá? Então uma placa bem interessante para um 1440p Ultra. Então tá aí para você avaliar. E a gente tem aqui na Combat Informática, eu sou parceiro oficial da Combat, é uma empresa que está crescendo muito, é uma empresa do sul do Brasil. Tem quase 1 ano que a gente está com a Combat sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema. Pessoal, nota 10. Eles estão com a 1650 GDDR6 da PNY, do Alphan. Garantia direto com eles de 1 ano, está saindo por 2023. Está num preço bem razoável, um preço legal. Não tá ruim não. Se eu não me engano é 1650 mais barato do momento, tá? Tá aí para você estudar. E a gente tem as placas do AliExpress em relação assim a custo-benefício que você paga, o que a placa entrega, e somando também o fator de risco de taxação. Cara, assim, isso é disparado, é a 970. É a melhor placa hoje para você comprar em termos de custo-benefício. Entendeu? A gente está aqui na Computer Terminal Store, que é uma loja que eu mesmo comprei uma placa lá, né? Eu negociei com eles uma 970, eles mandaram para mim. E você tem aqui na própria Ruananzi Official Store, que é o próprio fabricante, né? Você tem essas duas opções. Aqui está 1.446, aqui está saindo a 1.418. É uma diferença de praticamente R$ 28, né? Não chega nem a R$ 30. Nesse caso, eu prefiro comprar direto no fabricante, uma questão pessoal. Com o cupom que está rolando ainda, que é o início novo, está saindo por 1.288 direto na fábrica. Se você quiser comprar aqui na Computer Terminal, vai sair por R$ 1.260 e no fabricante 1.288. Essa placa hoje ela entrega uma performance aproximadamente da 1650 GDDR6 em jogos atuais. No Brasil está R$ 2.000, aqui no Ali você vai pagar 1.288 na indústria e 1.260 você vai pagar isso na loja, né, na Computer Terminal. O que acontece? Esse valor aqui é no cartão de crédito, tá? Com o frete, esse valor aqui é à vista. No cartão tá 2.300. Então a diferença realmente a prazo, cara, é mais de R$ 1.000. É uma diferença bem alta. À vista, é uma diferença que também eu considero alta, né? De mais ou menos uns R$ 700. Então uma boa diferença sim, é quase R$ 700 à vista e mais de R$ 1.000 a prazo a diferença quando você considera essa placa. Ele é PCB novo. Então a estrutura da placa, ela é nova, né? Só a GPU e as VRAMs que são usadas, tá, pessoal? O que acontece? Não tem garantia.
é um ponto negativo, mas o preço que você paga numa placa PCB novo é bem interessante, essas placas são testadas, então a chance de você comprar e se dar bem é muito alta. Eu diria que 99,9%, assim, a reclamação que eu tenho aqui dessa placa, na verdade eu nunca tive, né? Mas assim, sempre a gente observa na comunidade como um todo alguém que acaba tomando um prejuízo, mas é bem raro uma coisa assim, é um risco baixo. Agora, uma outra questão é a taxação. A taxação de placa de vídeo no AliExpress é em torno de 30%, ou seja, 3 a cada 10 pessoas são taxadas, a taxação é 60% do valor do produto. Ou seja, a taxação pode chegar aí na faixa de 700, 800 reais, que seria praticamente o preço dessa placa no Brasil. Porém, no entanto, a média que o pessoal paga nessas placas chinesas é uns 300 reais. Então essa placa pode sair, cara, aí estourando aí uns 1.500, 1.600 reais com taxação. Então taxou, ela se aproxima do preço de uma 1650 à vista no Brasil. A prazo, mesmo taxado, tem uma diferença alta, né? 1.600 para 2.300 é 600 reais a menos. Então, sim, considerando o risco de taxação, o risco da garantia, pensando numa placa para um ano de uso aproximadamente, a 970 ela é bem atrativa, sim. Mas eu deixo para você resolver. Se você quiser mais segurança, nota fiscal e garantia, a gente tem aqui a Combat por R$ 2.000, que é um preço ok à vista, a prazo realmente não está muito legal. Aí eu deixo para você resolver, tá bom? A gente tem aqui, cara, uma opção no Brasil mais próxima do AliExpress, seria na Terabyte uma 1050 Ti da Palit com 2 anos de garantia, que é uma placa bem inferior a 970, né? Isso aqui você pode colocar uns 40% a menos, né? 30, 40% a menos que uma 970, que é uma coisa bem razoável. Qual que é a diferença? Essa placa aqui tem uma boa gama de jogos que você consegue jogar no médio 60 quadros ou no alto 60 quadros 1080p. Já essa placa aqui ela encara 1080p, só que encara 1080p médio alto 30, né? Aos jogos mais antigos que ela consegue fazer 60. Então basicamente essa é a diferença. Ela não tem tanto poder para segurar 60 quadros como essa aqui já tem bastante poder para você jogar 60. É mais ou menos a diferença entre elas, tá? Essa aqui para fazer live ela é até interessante, que ela tem o NVENC. Então uma placa também para live eu acho ela bem razoável, para te falar a verdade, porque live pesa mais o CPU do que a GPU. Mas está aí. Tá aí a gente mostra a possibilidade de gastar aí nessa faixa de R$ 1.600, R$ 1.500 no Brasil, tá na Terabyte com 2 anos de garantia, que também é uma placa interessante, principalmente para live, é uma 1050 Ti, uma placa que não consome nada, uma placa que tem um TDP muito baixo. Então é uma opção interessante. Se você não quiser correr risco na 970, você tem aqui na Tera 1050 Ti, que é inferior, mas tem 2 anos de garantia, tem um TDP baixo e para jogar jogos competitivos é uma placa bem interessante. A gente vai receber e vai testar, tanto essa placa quanto essa, tá? Eu vou te mostrar a diferença das duas na prática. Então tá aí para você sondar o que você acha melhor. É uma placa interessante sim, em termos de Brasil, principalmente para voo competitivo, ou se você se contentar com uma experiência de um console também em 30 quadros, é um produto razoável, tá bom, pessoal? A gente tem na Terabyte arrasou ontem, a gente fez um vídeo aí quase 10 horas da noite na raça, porque aqui tava sem luz, pra você ter uma ideia, cara, foi Jesus que me ajudou a fazer esse vídeo. A gente teve a fonte GameMax GM 600 watts semi-modular, tá vendo? É uma 600 watts semi-modular, tem um cabo principal para você ligar na placa mãe, né? E tem os cabos de placa de vídeo e de SATA para você plugar na medida que você vai utilizar, então isso melhora bastante o airflow. E toda fonte semi-modular é bem mais cara do que uma fonte comum, né? Full modular e semi-modular é mais cara que a fonte comum. Essa fonte é uma 600 watts da GameMax. Ela tem 1 ano de garantia com o suporte da Tera. Se cadastrando na GameMax, você ganha mais 2 anos, um total de 3 anos de garantia. Está sendo a R$ 309. Por ser 600 watts semi-modular, tá num super preço, um preço muito bom. Eu tenho um GameMax, é uma marca boa, eu gosto. Eu tenho uma fonte da GameMax, inclusive a de entrada, aquela GP. Nunca tive dor de cabeça. E ainda mais essa que é a GM, a linha melhorzinha, semi-modular por R$ 300, cara, tá num preço show, viu? A gente tem a memória Evo Potenza Red na Terabyte 8 GB 3000 saindo por 229, que é um preço bem razoável. Essa memória é uma memória muito bonita, uma memória estilosa. Eu gosto dessas memórias assim vermelhas, né? Ela fica num design bem interessante aí no PCzão. Eu acho uma boa por 229. Ela sobe 3.200 mole, tá?
E você tem também a Pichau arrasando também com a Delta RGB 8 GB 3.600 para você no Brasil por 279, cara, um preço realmente incrível. Numa memória RGB de 8 GB 3.600, a Pichau tem ido muito bem com relação à memória, tá? E para fechar esse breve vídeo, a gente tem aqui a Smart TV da Samsung 60 polegadas 4K. Olha só, 3.374. Tá rolando aí, cara, o cupom, se eu não me engano, acho que é Vale 10 na Americana, se eu não me engano é no app, tá, gente? Se você for comprar pelo app, com esse cupom aí, cara, você vai conseguir um descontão de 10%. Deixa eu calcular aqui. 10% você vai pagar nessa televisão, se rolar esse cupom, R$ 3.036 uma TV 60 polegadas 4K. Sensacional realmente esse preço, um preço incrível mesmo para você pensar com carinho. Bacana? Deus abençoe a sua vida, tamo junto, Jesus te ama, eu também, ore por nós estamos vencendo, eu estou ajudando várias pessoas aqui, uma mão lava a outra, a gente vai vencendo nessa vida. Um abraço, tamo junto, até a próxima.